Continuando a nossa reflexão no Salmo 46, eu falei do verso 4 no último áudio, que havia um rio que corria para dentro de Jerusalém, que os inimigos não puderam ver, por isso eles não impediram que a água chegasse até lá. Era uma canalização secreta e que sustentou Jerusalém em meio ao cerco de Senaqueribe. E o salmista usa desse fato para mostrar que simboliza e utiliza disso para falar que é a presença de Deus no meio do seu povo que o sustentou durante o cerco. Por isso o verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalado, Deus ajudará desde até amanhã. E eu fiz a aplicação dizendo que o povo de Deus, agora do Novo Testamento para cá, da vinda do Senhor Jesus para cá, até a sua segunda vinda, é a igreja, é o Israel de Deus, e que o Senhor está no meio do seu povo, que o Espírito Santo de Deus, que foi derramado no Pentecoste, sustentará a sua igreja e dará a nós poder para testemunhar de Cristo até os confins da terra, cumprindo a grande comissão. Não nada que vá acontecer, o que já aconteceu antes, nós sabemos que nada pode impedir esse avanço da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Verso 6: Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nós vemos aqui, irmãos, o salmista agora falando das nações bramando contra o povo de Deus. E as nações aqui é uma referência a Senaqueribe, não só Senaqueribe, a Síria, mas a todos os inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, mas especificamente aqui a Assíria. Bramam nações, reinos se abalam, diz o salmista. Mas aí o verso 7 diz: mas o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a ênfase do salmo, é que o Senhor é o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a presença de Deus no meio do seu povo. O verso 1 diz isso, o verso 7, o verso 11, é a ênfase desse salmo, que Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença de Deus no meio do seu povo. E nós sabemos que essa presença, ela continuará para todo sempre. O Senhor Jesus, quando foi exaltado como mediador, assunto aos céus, e entronizado à destra do Pai, ele disse que toda a autoridade lhe foi dada antes de subir. Enquanto subia, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ou seja, como mediador, como segundo Adão, como nosso representante, ele tem autoridade no céu e na terra. E ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Quando nós estivermos em novos céus, nova terra, nova Jerusalém, essa cidade edificada por Deus, lá não haverá templo, porque o templo apontava para a presença de Deus no meio do seu povo. Mas nós teremos o próprio Deus no meio do seu povo. Cristo Jesus, ele sim será o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O povo aqui aprendeu com esse fato de que o Senhor é o rei deles, é o Senhor não só deles, mas de todos os exércitos, governa toda a história. Então o salmista diz aqui: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que obras? A destruição do exército assírio, conforme diz lá em Isaías capítulo 38. Ele põe termo à guerra. Os assírios nem sequer lançaram uma flecha contra o povo de Judá, de Jerusalém, porque Deus pôs termo à guerra. Deus acabou com aquela guerra, despedaçou o arco, a lança, queimou os carros no fogo, sem que o povo precisasse fazer isso. Por isso, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, descansar nele, entender que sempre Ele governa a nossa vida, ainda que continuemos a passar por aflições. Há um propósito por trás de tudo isso, que é nos tornar cada vez mais a imagem de Cristo.
Esse é o maior propósito, e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. É por isso que diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Devemos aquietar nosso coração, descansar. Aquietar aqui é Shabat, é descansar em Deus. Descanse em Deus. Quando você se vê cercado de dificuldades, de lutas, de angústias, de coisas que você não tem qualquer condição de resolver, você precisa esvaziar de si mesmo e descansar no Senhor. Isso é uma tarefa muito difícil. Há um cântico que diz que o nosso trabalho é descansar em Deus. Esse é o nosso trabalho. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso propósito. Como eu disse no início, no primeiro áudio sobre esse texto, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Talvez algum dos irmãos que está ouvindo aí, ou irmãs que está ouvindo esse áudio, esteja passando por um momento de grande tribulação. Eu quero dizer para você que eu não posso afirmar que a sua tribulação vai passar rapidamente. Eu nem posso dizer que ela vai passar. Mas o que eu posso dizer é, conforme a Bíblia diz e o texto aqui nos ensina, Deus está com você. Deus é o seu refúgio. Se refugie nele. Corra para ele. Se lance nele. Aquieta-te nele. Deixa cada dia o seu mal, como disse o Senhor Jesus. Que o Senhor te ajude, te fortaleça e te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.